Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aqui. Não se esqueça, para quem não se inscreveu ainda, não se esqueça, só se inscrever aqui no canal, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Para quem tem visto, acompanhando as notícias aí, tá havendo muitas manifestações e, contra o governo, a favor do governo, tudo. E a partir disso criou-se a ideia de gravar esse vídeo aqui contando uma passagem histórica, principalmente na cidade de São Paulo e do Palmeiras, né? Nós vamos falar hoje sobre a arrancada heróica de 42, né, que ficou conhecida como arrancada heróica de 42, a mudança de nome de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras em 42. A frase até do senhor Minervino, né, que foi o idealizador do nome Sociedade Esportiva Palmeiras, Mário Minervino, era um dirigente do Palmeiras. Ele até citou algumas palavras bem fortes à época, né? Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Foi assim que foi apresentado a Sociedade Esportiva Palmeiras numa assembleia extraordinária em 14 de setembro de 1942. Para chegar aí, a gente vai lembrar um pouquinho, né? Em 1939 começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e alguns outros países que ajudaram os aliados, né? Aqui no Brasil, a gente vivia o Estado Novo, que durou entre 1937 até 45, um regime ditatorial de Getúlio Vargas, né? Na época, no início da Segunda Grande Guerra, ele se mostrou neutro, né? Não colocava nem no lado do eixo nem do lado dos aliados, mas depois de alguns supostos ataques de alemães e japoneses a embarcações brasileiras, ele se decidiu pelo lado dos aliados e a partir daí começou a trabalhar militarmente ao lado dos Estados Unidos, né? Em 1942, então, Getúlio Vargas anunciou uma repressão total aos cidadãos que pertenciam ao eixo, né? Então, em 11 de março de 42, um decreto número 4.166 dizia que os bens pertencentes aos italianos, alemães, japoneses, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, poderiam ser confiscados pelo governo brasileiro, né? Várias instituições foram obrigadas a mudar de nome devido a esse novo decreto que o Getúlio colocou em março de 42. Né? Nós tínhamos o Germânia, à época, o que hoje é o Esporte Clube Pinheiros. Nós tínhamos o Palestra Itália de Minas Gerais, que hoje nós conhecemos como Esporte Clube Cruzeiro, e a gente tinha o Palestra Itália de São Paulo, que ficou conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. Todos eles foram obrigados a trocar o de nome, né? E os italianos eram as presas preferidas da alta sociedade. A elite brasileira não admitia as conquistas dos italianos. Os italianos vieram aqui principalmente para fugir do fascismo italiano, de um regime ditatorial forte lá, e eles vieram basicamente trabalhar com operários, trabalhar em lavoura, tudo, de café, açúcar. E se a gente tem uma grande nação hoje, muito se deve aos imigrantes italianos, né, que vieram à época e vieram em grandes números, né, uma quantidade bem grande. E a elite brasileira não admitia que eles tivessem posses, que eles tivessem conquistas, né? O Palestra Itália foi o primeiro clube que ajudou a popularizar, né? Os italianos ajudaram a popularizar o futebol como um todo, até anos antes eram apenas o esporte de elite. Isso incomodava bastante, né? O que eles fizeram? Começaram a perseguir esses italianos, tomaram bem deles, tudo. O Palestra Itália não teve que mudar apenas o nome, teve que mudar toda a sua diretoria. Então, diretores, presidentes, vices que eram italianos tiveram que abdicar do seu cargo, e novos dirigentes e
presidentes, vices, secretário, todo o quadro associativo do clube teve que ser mudado para apenas para brasileiros, né? Ou que sejam descendentes de italianos, mas que tenham nascido aqui no Brasil. Então, foi todo o processo que foi colocado, né? Então, como em março de 42 obrigava a alinhar as exigências do governo, né? O Palestra Itália, uma reunião, decidiu mudar o nome para Palestra de São Paulo. Inclusive o símbolo distintivo, que era vermelho e verde, acabou mudando as cores para verde e amarelo, justamente para já colocar um quesito mais nacionalista, né? Para tentar se adequar a isso daí. Não colou, a ordem do Getúlio foi muito forte quanto a isso, e 6 meses depois o governo exigiu a mudança total do nome de Palestra, porque eles diziam que fazia alusão à Itália. Se você procurar, o Palestra tem origem grega, não tem nada a ver com a Itália, mas enfim, foi obrigado à mudança do nome também. E aí, o que acontecia? Clubes rivais pressionavam muito o governo para que isso acontecesse, porque já que o governo poderia pegar todos os bens pertencentes aos cidadãos que eram ligados ao eixo, os clubes queriam o Parque Antártica. O Palestra Itália adquiriu em 1920 uma companhia cervejaria Antártica, né, na rua Turiaçu, onde tinha um campo de futebol, um grande centro ali, e à época era o estádio mais moderno de São Paulo. O Pacaembu havia sido construído em 40, mas ainda não estava totalmente completa a sua obra, né? A sua obra foi terminada só em 44. E então o estádio do Parque Antártica era o estádio mais moderno, e isso aí todos os outros clubes, os rivais, principalmente o São Paulo, que foi criado em 1935, não havia nem conquistado nenhum título à época, ele pressionava porque ele gostaria de ter o Parque Antártica como sua sede, né? Então houve essa grande pressão aí, a perseguição, e por isso daí a mudança de nome ficou caracterizada como uma perseguição, principalmente perseguição muito forte aos italianos, né? Mesmo mudando o nome para Palestra de São Paulo, a perseguição continuou, né? E em 14 de 9 de 42, né, 14 de setembro de 42, como eu falei, o presidente Italo Adami reuniu os dirigentes com uma assembleia de urgência para justamente a mudança de nome. E o senhor Mário Minervino, que era um dos dirigentes, colocou a ideia e foi aceita como Sociedade Esportiva Palmeiras, e naquele calor todo de aceitação, novo estatuto, né? O clube teve que mudar até seus estatutos, tudo. Ele brandou as palavras: não nos querem Palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões, né? Por que do nome Palmeiras, né? O que faz a referência ao nome Palmeiras, né? Dentro da companhia cervejaria Parque Antártica, né, da cervejaria Antártica, que era o campo do Palmeiras e o clube social do Palmeiras, existiam muitas palmeiras ali, né? E um time que já não existia mais, a Associação Atlética das Palmeiras, ele no início do Palestra Itália, ele teve muito boa relação com o Palestra Itália, então por essa homenagem resolveu-se se dar o nome de Palmeiras, né? Naquela época o Campeonato Paulista era um campeonato de pontos corridos, como eu já falei em alguns vídeos aqui anteriores, e teriam 18 rodadas. Em 16 rodadas, o Palmeiras era líder com 14 vitórias e 2 empates, 61 gols a favor e 15 contra. O Palmeiras, faltando 2 jogos, precisava de apenas uma vitória para se sagrar campeão. O jogo seguinte era justamente contra o São Paulo, última rodada contra o Corinthians. Uma vitória nesses 2 jogos, o Palmeiras seria campeão paulista daquele ano, né? E justamente o São Paulo, o arquirrival, aquele que pressionou o governo para tentar tomar o Parque Antártica, toda aquela coisa, né? O São Paulo, do senhor Paulo Machado de Carvalho, que era amigo do senhor Getúlio Vargas, então tinha todo aquele aspecto, né? De uma partida meia tenebrosa, uma partida meia problemática, uma partida que teria um calor muito grande, né? O Palmeiras era líder e precisava em 2 jogos de uma vitória. No dia 20 de setembro de 1942, o jogo decisivo contra o São Paulo seria realizado no Pacaembu, né? O Pacaembu, como eu já falei, foi construído em 1940
O primeiro jogo de lá foi Palmeiras e Curitiba, 6-2 para o Palmeiras. Foi um torneio inaugural do Pacaembu, o Palmeiras acabou se sagrando campeão. O Palmeiras até hoje é o time que mais jogou, mais vitórias, tem mais títulos conquistou no Pacaembu, né? Vamos voltar ao jogo, como eu falei, o ambiente era hostil, né, no Pacaembu. O Pacaembu estava totalmente lotado, capacidade máxima, né? E Palmeiras ainda tinha aquele lado de um clube fascista, né? Então a imprensa toda, a torcida rival, tinha aquele ódio pelos italianos, tudo. O time dos fascistas. E o que estava preparado para o Palmeiras quando surgisse no gramado? Uma sonora vaia. Eles queriam vaiar o time do Palmeiras, para o time do Palmeiras ficar incomodado com isso daí e acabar não tendo um grande jogo. O Palmeiras era um grande time, era uma grande equipe, tanto é que estava invicto ao campeonato, era o único invicto do campeonato, e todo o que pudesse ser feito para ganhar no Palmeiras, com certeza a imprensa faria na época e os adversários também, né? Adalberto Mendes era um capitão do exército que veio servir na cidade de São Paulo, encontrou um amigo palestrino e esse amigo o levou ao Palestra Itália e ele virou um torcedor apaixonado do Palestra, né? Ele participou inclusive das primeiras reuniões, tudo, e como o Palmeiras queria mostrar esse lado mais brasileiro, ele foi colocado como um dos vice-presidentes do Palmeiras. Como não colocar, né? Para que fizeram isso daí? Justamente para colocar o Palmeiras como um time brasileiro. Um capitão do exército, nada mais patriótico do que um capitão do exército brasileiro ser vice-presidente de um clube, né? Então fizeram isso daí. Ele teve a ideia de no jogo, o Palmeiras, o elenco, ele entraria uniformizado com seu uniforme de capitão do exército e os jogadores entrarem com a bandeira brasileira em campo. Para quê? Para justamente surpreender o público e o público não conseguir vaiar. Lembrando que à época a exibição da bandeira nacional era apenas em eventos internacionais. Depois ele sofreu algumas sanções no exército, tudo, foi mandado de volta para o Rio, foi mandado para Belém, para Pernambuco, né, para Recife, para servir até que ele pediu baixa do exército e voltou para a capital de São Paulo. Ele foi dirigente de futebol do Palmeiras em 2 ocasiões, em 54 e depois em 63. Realmente um carioca vascaíno que se apaixonou pelo Palestra Itália, virou um torcedor, e ele que teve a ideia de entrar com essa bandeira brasileira. Quando o Palmeiras entrou em campo com a bandeira brasileira, todas as vaias estavam preparadas e se transformaram em aplausos. Então o Palmeiras recebeu uma salva de palmas porque entrou um time brasileiro em campo, ainda mais um capitão do exército puxando aquele time, né? Vamos falar agora sobre o jogo. A gente já colocou todo o contexto histórico. O jogo foi um jogo bem equilibrado. O São Paulo brigava pelo título, tinha que vencer o Palmeiras para na última rodada torcer para o Corinthians não perder do Palmeiras e vencer também a última rodada. Então era a situação do São Paulo. O jogo foi bem equilibrado, né? O São Paulo, lógico, partiu para cima do Palmeiras no início do jogo e o Oberdan Catani fechou o gol. Ele que é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, fechou o gol. Outra grande situação, primeira vez que o goleiro do Palmeiras vestiu azul. Até então os goleiros do Palmeiras usavam branco, né? A camisa dos goleiros era branca, o calção verde, e a primeira vez que usou azul. Na história conta que o azul era justamente em homenagem à seleção italiana, para justamente ainda continuar com aquele fator da Itália, né? Já que as cores da Itália eram proibidas à época, então a ideia era colocar o goleiro de azul. Isso é meio que histórias, né? Então a gente não sabe se isso tem um quê de verdade, se aconteceu mesmo, tal. Mas o fato é que foi a primeira vez que um goleiro do Palmeiras usou a cor azul, que hoje é bem tradicional do goleiro. A gente lembra dos grandes goleiros do Palmeiras, Valdir Joaquim Moraes, Emerson Leão, Veloso, próprio Marcos jogando de azul, né? Fernando Praz. Então foi a primeira vez que se usou a camisa azul num jogo. 20 minutos do primeiro tempo, o ponta Cláudio Pinho abriu o placar para o Palmeiras. Então o Cláudio Pinho foi o primeiro jogador a marcar um gol
pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, era Palestra Itália, virou Palestra de São Paulo, e o primeiro jogo como Sociedade Esportiva Palmeiras, Cláudio Pinho foi o primeiro jogador a marcar um gol com um novo nome, né? 1-0 para o Palmeiras. 3 minutos depois, o Valdemar de Brito empatou o jogo, 1-1, e o São Paulo continuava em cima do Palmeiras, até que aos 43 do primeiro tempo, Del Nero desempatou novamente, fez 2-1, e terminando o primeiro tempo, vitória palmeirense. O segundo tempo, novamente, São Paulo, que precisava da vitória, partiu com tudo para cima do Palmeiras. Os 11 jogadores do Palmeiras mostravam que tinham condição física melhor que a do São Paulo, conseguiam segurar o jogo do São Paulo, e aos 14 minutos Echevarrieta marcou o terceiro gol do Palmeiras. Palmeiras 3-1. Isso, vamos dizer assim, colocou mais pressão sobre o São Paulo, que de novo partiu com tudo para cima do Palmeiras, para tentar virar o jogo, né? Só que aos 19 minutos, Og Moreira invade a área do São Paulo e recebeu um carrinho violento do zagueiro Virgílio. O árbitro marcou pênalti, expulsou o Virgílio, e aí houve a grande bagunça. O São Paulo não aceitou a marcação do pênalti. Vamos lembrar todo o contexto que tinha o jogo, todo o contexto que o país vivia. O Palmeiras, oriundo dos italianos, os fascistas italianos, né? Como assim a alta sociedade burguesa que era ligada ao São Paulo. Então todo aquele contexto entrou dentro do campo. O São Paulo não quis que o Palmeiras batesse o pênalti, não deixou. Houve uma grande confusão, até que aos 21 minutos o elenco do São Paulo se retirou do campo, por ordens do capitão Luizinho. O capitão de São Paulo, Luizinho, retirou o elenco do campo. O São Paulo saiu, deixou o Pacaembu. O árbitro da partida à época, né, Jaime Janeiro era o nome do árbitro à época. Ele esperou até os 45 minutos do segundo tempo para encerrar a partida e, enfim, o Palmeiras se sagrar campeão paulista de 1942, né? Primeiro título da Sociedade Esportiva Palmeiras, 1942, Campeonato Paulista, né? 20 de setembro de 1942 ficou conhecido então como Arrancada Heróica de 42, né? Em dia 11 de outubro de 2005, o prefeito sancionou uma lei, a lei número 14.060, que colocava o dia de 20 de setembro como Dia da Sociedade Esportiva Palmeiras. Além disso, uma passarela que atravessa ali na rua, na descida do viaduto Antártica, ali na Avenida Antártica, ficou conhecida como Passarela da Arrancada Heróica de 1942, né? As homenagens da Prefeitura de São Paulo ao Centenário Palmeiras, né? Aquele time, o Palmeiras tinha, realmente era um grande time, jogava com Oberdan, Jonqueira e Breguiomini, Zezé Procópio, Og Moreira e Del Nero, Cláudio Valdemar Fiume, Vila Doniga e Echevarrieta. O técnico era Deudébio, um time campeão paulista invicto de 1942, né? Então você vê, era uma situação diferente, uma perseguição aos cidadãos que nasceram em países ligados ao eixo, Segunda Guerra Mundial, tudo. Então houve um grande confusão. O país vivia uma ditadura, a gente vivia uma ditadura getulista, e tantas grandes histórias que a gente tem que nos fazem tão fortes, né? Tudo que isso daí faz a nossa nação ser tão forte, né? Nossa nação é forte do jeito que é hoje graças aos imigrantes, né? Todos os imigrantes que a gente teve aqui, e principalmente os imigrantes italianos, né? Eles realmente ajudaram muito ao crescimento do que hoje nós conhecemos como o Brasil. Também tem uma frase que muitos dizem, né, que Palestra morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão, emblemático. Palestra Itália era líder até a 16ª rodada, teve que virar a Palestra de São Paulo, continuou líder, teve que mudar para o Palmeiras e nasceu um time campeão, né? É uma das grandes histórias que a gente tem do
futebol brasileiro, né, principalmente do futebol de São Paulo. Mais uma grande história, né? A gente tem bastante história ainda para contar e bastante vídeo para ser gravado, né? Não se esqueça, para quem não se inscreveu no nosso canal, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.